Olá, o APMP Revista recebe hoje o Dr. Jaime Garcia dos Santos Júnior, ele que é juiz, assessor da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Jaime, obrigada pela aceitação do convite. Eu que agradeço, é uma honra poder falar com o Ministério Público e com a Associação Paulista do Ministério Público. Obrigada, Dr. Jaime. Nosso assunto é a audiência de custódia. Mas antes, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua carreira aqui dentro do Tribunal de Justiça. O senhor é juiz, assessor, como é que foi a sua carreira nesses últimos anos? Eu estou na Corregedoria Geral da Justiça desde a gestão do desembargador José Renato Nalini, fui convocado a primeira vez por ele, com a eleição do desembargador Hamilton Eliott Akel, eu tive a honra de ser reconduzido ao cargo. Já estou na Corregedoria Geral da Justiça há 4 anos. Antes disso, eu era juiz titular da Vara de Execuções Criminais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Guarulhos. E nesse ano agora de 2015, eu me removi para a 2ª Vara Especial da Infância e da Juventude. E basicamente, como que é a atividade de assessor da Corregedoria Geral? Aqui na Corregedoria Geral, em linhas bem gerais, nós nos encarregamos do regramento da Superintendência de Serviço Judicial em toda a primeira instância do Estado. Então, nós tornamos operacionais as regras de direito, a normatividade posta, enfim, nós traduzimos essas regras jurídicas em comandos operacionais para que o serviço judicial possa se desenvolver na primeira instância do Estado. Bom, agora vamos falar então sobre a audiência de custódia, né? Foi implantado no Estado de São Paulo, mas eu gostaria de saber como é que foi, de quem foi a iniciativa, qual o Estado que foi implantado inicialmente e hoje como é que está a audiência de custódia em São Paulo. O pioneirismo da implantação da audiência de custódia no Brasil é do Estado do Maranhão. Antes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo regrar a prática, e eu digo regrar porque é uma prática já prevista no nosso ordenamento jurídico com a ratificação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana de Direitos Humanos. Antes do Estado de São Paulo, então, regrar em termos operacionais a audiência de custódia, o Estado do Maranhão, e no final do ano de 2014, já havia implantado a audiência de custódia lá. A disseminação da audiência de custódia pelo país veio sim com o regramento e a implantação no Estado de São Paulo. Disseminação inclusive no aspecto prático operacional, porque analisando os regramentos de todos os estados da federação, nós percebemos que com pequenas variações, com pequenas modulações, a maioria deles segue a normatividade posta pelo Estado de São Paulo através de 2 provimentos conjuntos, provimentos editados pela Presidência e pela Corregedoria Geral da Justiça, que são os provimentos conjuntos número 3 de 2015 e 4 de 2015. A ideia veio da onde? Do CNJ? Foi em conjunto? Como é que foi essa inicial? Na verdade, a implantação veio de um trabalho conjunto do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Conselho Nacional de Justiça procurou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manifestou a sua vontade institucional de implantar a audiência de custódia no país e buscou a parceria do Estado de São Paulo. A partir daí, o excelentíssimo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Hamilton Eliott Akel, Corregedor-Geral da Justiça à época, determinou que a equipe de juízes assessores realizasse estudos visando a implantação da audiência de custódia no Estado de São Paulo. E o que foi preciso para fazer a implantação? A partir dessa determinação do Corregedor-Geral da Justiça e da presidência do Tribunal de Justiça, do nosso presidente, o desembargador José Renato Nalini, nós iniciamos uma série de estudos e uma série de prospecções junto com as secretarias do Tribunal, com a nossa Secretaria de Primeira Instância, com a nossa Secretaria de Tecnologia da Informação, para que nós pudéssemos traçar um prognóstico, enfim, verificar verificar o panorama do Estado
e verificar as condições, as melhores condições de implementação da prática. Como eu disse, então, nós realizamos estudos, realizamos análise, realizamos levantamentos junto ao Departamento Policial de Inquéritos da Capitais, que foi a unidade judiciária eleita pela presidência e pela corregedoria para receber o projeto piloto, e a partir desses levantamentos, desses estudos, dessas análises, nós construímos com suporte no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, com suporte na Convenção Americana de Direitos Humanos e no nosso Código de Processo Penal, todo o regramento atinente à superintendência da rotina de serviço relacionada a essa atividade judiciária, mais especificamente a atividade da audiência de custódia. Bom, em São Paulo, está funcionando? Quais são os números que o senhor tem recebido com relação aos trabalhos? Em São Paulo, a audiência tem funcionado muito bem, nós já superamos o número de 9.500 audiências realizadas e os resultados são extremamente positivos. Nós observamos que com a audiência de custódia nós conseguimos atingir aquele objetivo principal, aquela meta principal, aquele target que o Corregedor-Geral da Justiça, à época, o desembargador Hamilton Eliott Akel, fixou, que foi empoderar novamente todos os atores do sistema de justiça criminal, não só o juiz, mas também e principalmente o promotor de justiça e o advogado ou o defensor público, desse momento tão importante que é o momento da análise da necessidade de manutenção daquela prisão cautelar. De maneira que nós, mais do que quantificar a saída de pessoas, ou melhor dizendo, quantificar a retirada de pessoas do sistema prisional, nós pudemos qualificar a entrada. Em outras palavras, hoje, aquela pessoa que ingressa no sistema prisional por conta da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é porque o juiz, no momento da sua decisão, o promotor, no momento do seu requerimento, e o defensor ou advogado, no momento da sua manifestação, vislumbraram que estão efetivamente presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar dessa pessoa. Exatamente, porque o que se diz é que, mas para evitar os gastos com pessoas nas penitenciárias que já estão lotadas e que diminui também essas despesas, né? Já tem alguns números de orçamento, quanto diminuiu já? Essa questão econômica, claro, ela é um efeito colateral positivo da audiência de custódia. No estado de São Paulo, por conta das liberações obtidas na audiência de custódia, nós já economizamos, desde a implantação, que foi no final do mês de fevereiro até hoje, mais de 8 milhões de reais. A estimativa é que no ano, mantendo-se a média de liberação, que hoje flutua entre 43% e 44%, o estado de São Paulo economize, impedindo a entrada no sistema prisional de quem não deveria entrar, aproximadamente 360 milhões de reais. Como eu disse, esse é um dos efeitos colaterais, é um efeito colateral importante, mas, no meu entendimento, não é o mais importante da audiência de custódia. Para mim, o efeito, e aí não é nem colateral, principal e o mais importante, mais relevante da audiência de custódia, como eu disse, é impedir a entrada no sistema prisional, ainda que por um período curto de tempo, da pessoa que não deve lá permanecer. Por quê? Porque pelas circunstâncias do caso concreto, claro, atinentes à sua prisão, não se vislumbra a necessidade da permanência dessa pessoa no cárcere no curso do processo. Isso gera um efeito, um impacto importante. Por quê? Porque nós impedimos que essa pessoa entre em contato, ainda que por um curto período de tempo, com toda aquela lógica de funcionamento do sistema prisional, que hoje nós sabemos, infelizmente, é tão nociva para quem lá se encontra. Ou seja, ele entra de um jeito e já sai completamente... Perfeitamente. E consegue fazer com que essa lógica de funcionamento
com que essa sistemática de proceder na vida reverbere além dos muros da prisão. O senhor gostaria de dar um exemplo bem simplista mesmo, de um caso que, por exemplo, que foi solto ali na frente do juiz, que não precisou ir para a detenção? Olha, eu acompanhei audiências de custódia dos mais diversos tipos de crime e eu vi liberação em casos de furto, vi liberação no sentido de concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança ou com ou sem imposição de uma medida cautelar, em casos de tráfico, em possíveis casos, né, de tráfico, de receptação, mas todas, insisto nisso, e aí não é que eu esteja analisando a postura de nenhum colega, por favor, não é isso, mas todas com muito critério, com muita sensibilidade e com muita segurança do magistrado na hora de decidir. E volto a dizer, não é que com isso nós quantificamos liberações, muito pelo contrário, mas nós qualificamos a prisão. O que eu quero dizer quando eu uso essa expressão, nós não quantificamos liberações. Há muita, isso desde o início do projeto, volta e meia nós ouvimos as pessoas falarem que as audiências de custódia têm gerado liberações indevidas em crimes graves, como por exemplo roubo e tráfico. E isso nós constatamos na prática que não vem ocorrendo, não é uma verdade. Eu vou tomar como exemplo o crime de tráfico, que é um crime que hoje, enfim, preocupa a todos e causa um impacto tão negativo na sociedade. Como eu havia dito no início, hoje em São Paulo nós já superamos, pelo último levantamento, as 9.500 audiências de custódia realizadas e desse total, 547 liberações ocorreram em crime de tráfico. Ou seja, de 9.000, quase 9.600 audiências, nós tivemos menos de 600 concessões de liberdade provisória em crimes de tráfico. De maneira que nós percebemos que não há um abuso na soltura ou não há um uso indevido ou desarrazoado da audiência de custódia para que nós liberemos quem não deve permanecer no cárcere, insisto, naquele momento. E quais são as propostas do juiz na hora de liberar a pessoa? O juiz, na audiência de custódia, ele vai decidir nos exatos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, após entrevistar a pessoa presa, após ouvir o Ministério Público, após ouvir o advogado ou o defensor público, o juiz decide e ou relaxa a prisão em flagrante, em caso de ilegalidade. Se estiverem presentes os requisitos necessários, ele converte o flagrante em preventivo, ou, se não estiverem presentes os requisitos da prisão cautelar, se o juiz verificar que não há necessidade de manutenção daquela pessoa do cárcere no curso do processo, ele concede a liberdade provisória com ou sem fiança, determinando ainda o cumprimento de uma medida cautelar, se o caso alternativa à prisão. Até anotei uma frase aqui, aspas do Dr. Lewandowski. Ele diz assim: as audiências de custódia estão previstas no Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e, segundo o ministro, asseguram um direito do preso, já que o Brasil tem sido condenado por tribunais internacionais por causa desta situação prisional caótica. Como eu disse no início da nossa conversa, o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no ano de 1992. A convenção ela foi adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos, na cidade de São José da Costa Rica, no ano de 1969, em dezembro de 1969. E desde 1992 ela integra o nosso ordenamento jurídico. De forma que há muito tempo nós descumpríamos essa garantia prevista na Constituição de que a pessoa presa deve ser apresentada sem demora
a uma autoridade judiciária ou quem fizer as vezes de autoridade judiciária, para que essa autoridade possa analisar a necessidade ou não da manutenção da sua prisão cautelar. Agora, questiona-se muito a questão das 24 horas, né? Uns falam em 72 horas. Por que foi decidido 24 horas, doutor? Na verdade, não é que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu 24 horas. Como eu disse, nós tornamos apenas operacional algo que já estava previsto no nosso ordenamento jurídico, tanto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, quanto no Pacto Internacional sobre Direitos Políticos e Civis e no artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que estabelece esse prazo de 24 horas para que a autoridade policial encaminhe o auto de prisão em flagrante para a autoridade judiciária. Combinando então esses dispositivos e um dispositivo que prevê um prazo para apresentação do auto de prisão em flagrante, nós entendemos razoável que a pessoa presa seja apresentada juntamente com o auto de prisão em flagrante nesse prazo estabelecido pela nossa legislação, pelo artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que é 24 horas. Além disso, esse prazo de 24 horas, o PLS 554, que é o projeto de lei do Senado que trata da audiência de custódia, também estabelece esse prazo de apresentação de 24 horas, razão pela qual ele foi eleito pelo Tribunal de Justiça, porque é o prazo que está previsto na lei e, enfim, nós dessa maneira não criamos nenhum prazo, mas há estados que prevêem apresentação em prazo diverso de 24 horas, há estados que prevêem apresentação no prazo de 48 horas, Maranhão, por exemplo, a apresentação do preso se dá 48 horas após a entrega do auto de prisão em flagrante, enfim. Depende da distância, né, da localização, deslocamento? Eu acredito que sim, eu não sei, eu não conheço a razão pela qual os outros estados optaram por adotar no prazo diverso. Ela funciona em 24 horas. Mas em São Paulo é em 24 horas porque é o prazo que está previsto na lei. De maneira que, como eu disse, nós não fizemos nada mais além de tornar operacional normas jurídicas que já estavam postas no nosso ordenamento. Como é que funcionava Antes da audiência de custódia, o juiz recebia, nos termos do artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas e o primeiro contato que a pessoa presa teria com o magistrado seria no seu interrogatório, por ocasião da audiência de instrução. Segundo levantamentos do Conselho Nacional de Justiça, a média para essa primeira apresentação da pessoa presa para a autoridade judiciária no Brasil é de aproximadamente 120 dias. Então, 120 dias após a prisão, a pessoa teria o primeiro contato com o juiz. Doutor, como é que é a estrutura atual das audiências de custódia? Nós temos um setor específico montado no Fórum Criminal da Barra Funda, exclusivamente, como eu disse, específico para as audiências de custódia. Nesse setor nós temos 6 salas de audiência, todas hoje são utilizadas. Nós temos ainda uma sala de apoio para cumprimento de decisões judiciais. Nós temos uma sala destinada à Secretaria da Administração Penitenciária, para que, na hipótese de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a inclusão do preso no sistema da Secretaria da Administração Penitenciária seja feita no fórum, no próprio fórum. Além disso, nós temos 5 salas do Instituto Médico Legal, onde são realizados os exames de corpo de delito ou outros exames que o juiz determinar. O exame de corpo de delito é também realizado no caso da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para que o preso saia da pasta da segurança pública e ingresse na pasta da administração penitenciária. Nós temos uma carceragem própria para audiência de custódia, uma carceragem que fica desvinculada da carceragem central do Fórum Criminal da Barra Funda, e temos 25 PMs, policiais militares, que atuam exclusivamente nas audiências de custódia, além dos promotores de justiça e dos defensores públicos. Nós estamos ampliando esse espaço
já estamos realizando a obra para ampliação dessa estrutura da audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda. Nós passaremos a ter 9 salas para a realização das audiências, teremos espaço próprio para o Ministério Público dentro do setor da audiência de custódia, teremos espaço próprio também para a Defensoria Pública, teremos um parlatório e com toda essa estrutura que eu falei, com a sala de apoio, teremos uma sala própria para a distribuição dos flagrantes, uma sala para a Secretaria da Administração Penitenciária e as salas do Instituto Médico Legal. Hoje nós temos 11 juízes, são juízes designados para o Departamento de Inquéritos Policiais da capital, que se revezam na realização das audiências de custódia, e temos uma grande equipe de funcionários. Nós temos 5 funcionários que eles cumprem as determinações das audiências, temos 6 funcionários nas salas, 4 funcionários que apoiam na logística dos processos, mais 10 funcionários localizados no distribuidor, enfim, toda uma estrutura própria da audiência de custódia para que a rotina de trabalho flua muito bem. Certo. Agora, esses funcionários já trabalhavam no tribunal? Esses funcionários já eram do Departamento de Inquéritos Policiais da capital. Tá, certo. Bom, a gente estava falando de Ministério Público, né? Como é que foi, doutor, o início dessa parceria? Porque tem o envolvimento da Secretaria da Segurança, né? Tem a Secretaria da Administração Penitenciária, são muitas instituições envolvidas, né? Sim. Governo, Executivo, Ministério Público. Como é que é administrar tudo isso? O Ministério Público sempre foi um grande parceiro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E na audiência de custódia não foi diferente. Nós contamos desde o início com o apoio institucional do Ministério Público. Claro que houve uma certa resistência, como houve também por parte dos magistrados e até por parte dos defensores, que eram os maiores entusiastas da prática, um dos maiores, né, entusiastas da prática, mas houve resistência, sim. Mas resistência que nós superamos num período muito curto, curtíssimo de tempo. No primeiro dia da audiência, no início da audiência de custódia, no primeiro dia das audiências, o Ministério Público participou efetivamente, participa até hoje e contribui para que nós possamos aprimorar cada vez mais o projeto. O objetivo principal da audiência de custódia é empoderar o juiz, o promotor, o defensor desse momento tão importante que é o momento da verificação da necessidade de manutenção dessa custódia cautelar.